Laio Gastalbello, que vai falar sobre sucessão empresarial. Laio, por favor, seja bem-vindo. Já sabe as perguntas. Uma excelente tarde a todos. Obrigado. Estou muito feliz de ver que vocês estão aqui, todo mundo com essa vontade de melhorar, aprender. Mas antes de eu me apresentar, porque o foco aqui não sou eu, o foco aqui é vocês. Antes de eu começar, então, eu queria só fazer um questionamento para vocês. Vocês sabiam que mais de 70% das empresas familiares, elas não sobrevivem à segunda geração? E eu vou falar uma coisa para vocês. Elas não sobrevivem, não é por culpa dos herdeiros. Porque muitas pessoas pensam, eles não querem nada, eles fizeram errado, não gostam da operação. Na verdade, o principal motivo é porque não há um planejamento, uma governança na empresa. Tá? Isso dificulta muito com que essa operação, essa empresa sobreviva à segunda geração. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou falando baixo? Alto? Ótimo. Então eu queria fazer umas perguntas para vocês também. Quem aqui é conselheiro? Levanta a mão para mim. Ótimo. Quem que é empresário? Quem só quis ir tomar um vinho hoje? Quem é corintiano? Microfone. Vamos lá, pessoal. Então, assim, eu vou direcionar essa situação e vou primeiro falar para o conselheiro. Vocês, desculpa, para o empresário. O que vocês fariam se um dos seus sócios, que auxilia na operação, que toma decisões estratégicas, morresse hoje? Vocês têm um plano na empresa de vocês, que se alguém morrer, quem vai tomar as decisões, como as decisões vão ser tomadas, quem que vai entrar naquela operação, vai conseguir levar o negócio para frente, ou vocês vão correr atrás? Seguro de pessoa-chave, não é isso? Tem um seguro de pessoa-chave. Segundo, para vocês, conselheiros, tá? Vocês já sugeriram ou conversaram com a empresa sobre isso? Vocês já trouxeram esse ponto? Se vocês não trouxeram, é uma coisa para vocês pensarem também. Eu sou o Laio Gastalbello, eu sou especialista em planejamento societário, sucessório e internacionalização de empresas. Eu sou CEO do BIG e o fundador do F-Dreams Business Innovation, que é uma empresa portuguesa de consultoria. Eu queria agradecer, acabei esquecendo, peço desculpas à ACB por essa oportunidade, esse convite, eu fiquei muito feliz. A Lígia, que é uma pessoa excepcional, é a head de empresas familiares e virou uma amiga também. E agora eu vou continuar aqui o que importa. Eu prometo para vocês que hoje eu vou responder duas perguntas para vocês. Primeiro, como fazer para que a sua empresa sobreviva à próxima geração? Segundo, por que vocês têm que começar hoje, em 2024, e não deixar para 2025? Se vocês ficarem até o final, eu garanto que eu vou responder essas duas perguntas para vocês. Aqui, pessoal, eu vou contar uma história verídica. Obviamente eu não posso falar os nomes, mas é de uma empresa, é um restaurante, né? Um empresário, ele criou um restaurante em 1995 e ele batalhava dia e noite, ele não dormia, ele todo dia estava lá perdendo momentos com a família dele. Depois de 10 anos, ele já tinha 5 restaurantes. Já estava consolidado, a empresa rodando, mas ele estava sempre correndo, não conseguia parar, não conseguia pensar no planejamento, em criar diretrizes, e ele centralizou a operação dele nele. Porque ele estava lá, ele era novo, ele não ia acontecer nada com ele. Era o que ele pensava. Quando ele tinha 60 anos, ele teve um AVC. E por conta desse AVC, ele não conseguia mais tomar decisões, fazer várias
decidir fazer funções que ele fazia dentro da empresa. Um filho dele, Bruno, também fictício, tá? Não estou falando o nome real. Bruno também, ele já estava um pouco envolvido na operação, ele conseguia entender, fazer algumas coisas. E a outra filha, Bianca, ela nunca tinha trabalhado na empresa. E ela, na verdade, nem gostava do negócio, não gostava dos restaurantes. Então, enquanto um queria vender, o outro queria continuar a operação. E como que se resolveu isso, pessoal? Infelizmente, não resolveu. Eles tiveram que, por meio de uma ação judicial, houve uma discussão entre os dois. Depois de anos, demorou mais de 6 anos essa ação judicial, a empresa, os funcionários ficaram com incerteza do que iria acontecer, aumentou a rotatividade, com a diminuição do faturamento, os bancos começaram a cortar linha de crédito, e depois de 5 anos, desculpa, a empresa ela foi vendida, só tinha apenas um restaurante, ela foi vendida por um valor ínfimo, que nem pagava as dívidas que tinha. Complicado, né? Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém que tem uma história parecida. E agora aqui, para também não deixar ninguém triste, então vou contar a história de uma outra empresa em que Arnaldo, ele era um engenheiro, ele era muito visionário, e ele também trabalhava muito, trabalhava dia e noite, criou uma empresa de tecnologia. Nesse período, ele entendia que ele não ia viver para sempre, e ele também era novo. E obviamente ele criou regras de governança. Não eram regras excepcionais, tá? Eram algumas regras. E ele implantou um conselho, ele criou uma forma de que como os herdeiros deveriam gerenciar aquela situação, e depois, quando ele tinha 70 anos, ele foi viajar para descansar e faleceu nessa viagem. Por sorte ou não, por planejamento, os filhos já sabiam como estava a situação, tinha o conselho que já conseguia auxiliar, já tinham pessoas estruturadas naquela operação, e a empresa rodou. A tecnologia continuou. E por incrível que pareça, 2 anos depois, a empresa cresceu em 30% de faturamento. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença dessas duas empresas? A diferença é simples, pessoal. A diferença é governança. É o motivo de vocês estarem aqui. É a governança, é o planejamento. E a governança ela é formada por várias ferramentas, várias coisas, como vocês sabem. E uma delas é o planejamento sucessório. Então aqui, só para ser um pouquinho mais prático, eu vou trazer o que foi feito nesses casos, o que foi a diferença dos dois casos, algumas ferramentas utilizadas. Primeiro de tudo, qualquer empresa familiar, empresa que acabou de nascer, ela precisa ter um contrato social bem estruturado. O contrato social nada mais é do que uma certidão de nascimento da empresa. E ela tem que acompanhar essa empresa durante toda a vida dela. Se o contrato social ela não prevê as situações que estão ocorrendo no dia a dia da empresa, você pode ter certeza que uma hora isso vai dar problema, tá? Você não vai conseguir abrir uma filial rapidamente, você vai ter problemas que podem envolver relações de sócios. Então é essencial um contrato social bem feito. Obviamente eu não estou falando que contador não é útil, tá, pessoal? Contador é uma profissão excepcional, mas contador, advogado, cada um tem que saber o seu local. Aqui, outra situação, acordo de sócios. Alguém aqui sabe o que significa um acordo de sócios, né? Obviamente os conselheiros aqui sabem o que significa. E aí eu pergunto, na maioria das empresas existe um acordo de sócio bem feito? Não. Tá, existe aquele acordo de sócio básico, em que ele prevê algumas situações, mas... Quando existe. Quando existe, falou bem. Mas também é uma coisa que é essencial para toda empresa. Por quê? Eu vou falar sobre acordo de sócio em um slide específico. Mas ali, o acordo de sócio, só para diferenciar do contrato social, são situações que não podem ficar públicas, porque envolvem decisões internas dos sócios. Tá? Então, contrato social tem que ter situações que ficam públicas e que são obrigatórias por lei. O acordo de sócios
São situações sigilosas que podem ser combinadas entre os sócios. Aqui, o que aconteceu também? Por conta desse planejamento, houve uma redução de tributos, houve também uma criação de uma holding, onde ele conseguiu especificar como que seriam as regras de governança nessa transição, quem que iria assumir qual cargo, o que cada um iria fazer, o que cada um tinha habilidade para fazer, porque como nosso colega aqui falou, desde pequeno a gente consegue perceber as habilidades dos nossos filhos. Então você tem que entender, tem que auxiliar nesse sentido e colocar a pessoa para fazer o que ela sabe, e não o que você, matriarca, patriarca, gosta. Foi feito um protocolo de governança, foi instalado um conselho de administração ou um conselho consultivo e houve a capacitação dos herdeiros. Isso é muito importante, pessoal, capacitação dos herdeiros. Aqui, sobre o acordo de sócios, que eu mencionei para vocês. Por que é importante o acordo de sócios? Pensem naquela primeira situação em que a empresa, o sócio não conseguia tomar decisões, um queria vender e outro não queria vender, outro queria continuar a operação. No acordo de sócios, você consegue prever situações específicas, códigos específicos de como as situações vão ser resolvidas. E, obviamente, você já tendo isso previsto, pode até existir uma ação judicial? Pode, mas você vai minimizar a chance absurdamente, porque a regra está lá, está assinada. Outra situação, critérios de participação das empresas. Todo mundo conhece alguém que tem uma empresa que apenas tem um sócio investidor e um sócio que ele trabalha na operação. Se não tiver um acordo de sócio, ou não tiver previsto no contrato social, o sócio que faz a operação, que trabalha, ele pode cobrar que o sócio investidor trabalhe? Alguém sabe me responder essa pergunta? Acho que não. Por que não? Porque provavelmente não está no contrato de investimento do sócio investidor. Tá, exatamente, mas aí nós estamos falando da existência de um contrato de investimento. Tá? Uma situação específica. Estou falando aqui de situações de empresas familiares em que existe um contrato social, nós sabemos. Aquela velha conversa. Eu vou colocar o dinheiro, mas você que vai tocar a operação. Aquela operação familiar, comum. Nessa situação eu falo para vocês, vai depender muito de como vai ser cobrada essa situação, como que é o dia a dia. E provavelmente essa situação ela pode também ser discutida no judiciário. E pode ter um prejuízo até para esse sócio que, na teoria, aliás, na prática, ele era só investidor, mas por conta de situações do dia a dia, por uma decisão de um juiz, que quando a gente deixa para o juiz a gente nunca sabe como vai vir, ele pode acabar sendo prejudicado. Outra situação aqui, critério para avaliação da empresa e para pagamento da partilha, em caso de morte ou de divórcio. Todo mundo aqui, eu sei que conhece, tem um sócio, conhece alguém que tem um sócio que fala muito mal da esposa do sócio. Aquela mulher, ela só dá pitaco, ela não funciona, ela quer ficar se intrometendo. Quando o sócio falecer, o que vai acontecer? Ela vai entrar na empresa? Ela não vai entrar na empresa? Ou pior, se não tiver previsto no acordo de sócio a forma de pagamento, os critérios de pagamento para a partilha, se for pelo Código Civil, você vai ter que pagar o valor equivalente às cotas em 60 dias. Imagina o fluxo de caixa que vocês não vão perder. Tendo que pagar o valor equivalente às cotas do outro sócio, que, por exemplo, tinha 40%, em 60 dias. A empresa já está lá na risca, já está trabalhando muito, está correndo e vai ter simplesmente que pagar o valor porque não tinha um critério bem definido. Essas e outras situações, pessoal, tem que estar previsto no acordo de sócio. Tá? Se existe um acordo de sócio, a probabilidade de não existir uma ação judicial é muito maior, porque a regra está clara. Ninguém vai se aventurar contra uma regra que está clara e assinada. Aqui, eu vou fazer uma pausa para falar um pouquinho sobre o conflito de gerações, os desafios. Vocês, eu imagino que hoje em dia está fácil contratar, está fácil lidar com a próxima geração. Alguém tem dificuldade hoje de contratar pessoas, contratar funcionários? Tá. Então imagina lidar também com alguém da sua família.
Isso é culpa da próxima geração? Dessa geração? Não. Simplesmente a gente tem que saber aproveitar o melhor das duas gerações. Tá? A gente tem que entender como fazer isso, como aproveitar o melhor das duas gerações. Eu vou falar, minha história real. Minha família, minha mãe, ela tem também uma empresa de advocacia consolidada. E quando eu trabalhei por muitos anos como estagiário, depois eu trabalhei como advogado, depois eu virei sócio. Mas olha, eu vou te falar, não era fácil, porque nunca as pessoas entendiam que eu estava fazendo o suficiente, entendiam que eu estava lá porque eu era o herdeiro, e nunca me davam o crédito que eu devia. E assim, era complicado. Era complicado, e além de outras situações. A empresa foi criada da forma que a matriarca queria. Tá? Então, de um lado, é complicado também para o herdeiro. E os patriarcas precisam entender, as matriarcas precisam entender e se colocar no papel do outro. E do outro lado também, os herdeiros precisam se colocar no papel do matriarca e do patriarca. Tá? Então, são situações que são necessárias. E aí, o que já foi falado até aqui várias vezes, aquela velha frase: por que eu vou mudar o que sempre funcionou? Enquanto vem o herdeiro e fala: não, peraí, você não precisa modernizar. Se você não modernizar, você vai ficar para trás. Ok, problema 1, né? Então, essa questão também, experiência. Como eu mencionei, tem a questão do que funciona hoje, mas o que nós aprendemos, essa próxima geração vai aprendendo. Você tem que conseguir juntar essas duas gerações, você tem que entender, se colocar num lugar do outro, e a partir daí, juntos, criar um plano que efetivamente vai funcionar. Porque se você não conseguir fazer isso, é muito melhor os herdeiros pegarem, sair da empresa, criar sua própria empresa, trabalhar com outra coisa, e no final da vida, quando os sócios da empresa aqui falecerem, vende a empresa, você não gosta dela, tá tudo certo. Então, aqui, vou fazer mais um ponto. O que é importante para a gente preparar esse momento da sucessão, que é muito importante, como já foi falado aqui várias vezes hoje por diversos palestrantes. Primeiro, analisar as habilidades dos herdeiros. O que eles gostam? A gente percebe isso. Tem herdeiros que gostam mais de uma situação operacional, que não gostam de tomar decisões, enquanto também tem os herdeiros que simplesmente não gostam do tipo, o produto da operação. Como fazer isso? Tem algumas formas de a gente resolver essa situação, entender, um se colocar no lugar do outro. Outra forma aqui também, cursos e treinamentos. Quantas pessoas já ouviram falar de alguém que simplesmente o sócio faleceu e teve que assumir a empresa repentinamente, não sabia o que fazer, foi correndo resolver situações e gerou um grande problema, sem preparação. Então, assim, se você pretende que o seu legado, a sua empresa continue, você tem que preparar os seus herdeiros. Prepare. Peça para ele fazer cursos específicos. E aí até uma sugestão, como o nosso colega falou também, cursos relacionados a gerenciamento de emoções, cursos relacionados a conselhos, porque é importante que ele vai aprender a tomar decisões. Tá? É muito importante, pessoal. E além disso também, você colocar gradativamente esses herdeiros na operação. E aí eu digo o quê? Coloca ele para ouvir como que funciona o conselho. Vai lá, fica quietinho no canto, entende? Gradativamente você vai passando para ele algumas decisões específicas para que ele consiga começar a fazer isso. E para quando ele realmente necessitar fazer isso, ele entender, ele não ficar desesperado. Então aqui, essas situações aqui é muito importante. E tem uma outra situação. Se você, o seu filho, o seu herdeiro, o seu neto, ele não gosta do tipo de produto que você faz, ele gosta de marketing, por que não colocar ele para cuidar da área de marketing ou criar um produto específico teste na empresa? Muitas empresas têm verbas para produtos testes. Isso é uma forma do quê? De trazer paixão. Seu filho, seu neto, seu herdeiro, ele só vai fazer, ou só vai continuar a sua empresa se ele realmente tiver paixão por aquilo. Se ele gostar, uma coisa que é imposta para ele, pode ter certeza que não vai sobreviver à segunda geração. Então, esses são alguns pontos importantes que devem ser considerados
pelos conselheiros também, porque nenhum conselheiro quer uma pessoa despreparada ali apresentando, metendo o bedelho, falando coisas que não fazem sentido. Então aqui, ok, eu já trouxe alguns pontos para vocês. E agora, por que a gente tem que começar isso hoje? Começar a pensar nesse planejamento hoje. Só, a gente está num cenário, como acabaram de explicar aqui na palestra anterior, muitas alterações legislativas, inseguranças, reforma tributária, muita coisa surgindo, tá? Aqui em São Paulo, para quem tem empresa em São Paulo, para quem aconselha empresas em São Paulo, TCMD vai aumentar progressivamente de 4% a 8%, hoje atualmente é 4% fixo. Então, para planejamentos que envolvem doação, envolvem outras situações, que incluem o TCMD, isso vai dobrar o valor. Então isso é muito importante. Outra situação aqui, a questão surgiu agora, foi aprovada a lei que envolve trusts e também a taxação de rendimentos no exterior. Então a gente percebe o quê? O Estado precisa arrecadar, ele está criando situações, ele precisa disso. Além disso, então, vamos pensar no imposto de renda. A reforma tributária ela não abrange diretamente todas as situações relacionadas ao imposto de renda. Isso já é muito falado. Não vai demorar mais do que 1, 2 anos para ter alguma taxação diferente na renda de quem tem a renda um pouquinho mais alta. Obviamente que não envolve os 5 mil que foi falado na palestra anterior, muito acima disso. Mas com certeza vai aumentar. E se a gente não começar esse planejamento hoje, não começar a entender, isso não vai ser feito de um dia para o outro. Vocês sabem como funciona, é aos poucos, a gente tem que entender. Então aqui, uma coisa importante também. Pergunta que toda vez o matriarca ou patriarca me faz. Mas quando eu fizer esse planejamento empresarial, eu vou perder todo o controle da minha empresa? Não, você não vai perder. Tem muita gente que fala, você não vai poder fazer mais nada, vai ficar na mão dos herdeiros. Não, pessoal, tem inúmeras ferramentas em que você consegue fazer com que você mantenha o controle da sua empresa. Tá? Exemplos, você criar doações com usufruto, criação de holdings com regras específicas. Tem muitas situações, cláusulas de que você ou a esposa do seu filho não poderá entrar na empresa se tiver alguma coisa, tem muita coisa. Então, quando alguém me procura fazer um planejamento, eu falo, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Porque não adianta, o que foi comentado também na outra palestra. Você tem que fazer o objetivo daquelas pessoas que estão ali. Se for para chegar ali e falar tudo diferente, o negócio não vai para frente. Então, é possível sim criar um planejamento onde a empresa continuará no seu controle e você conseguirá fazer da forma que você quiser. Quem tomar as decisões da forma que quiser. Só um minutinho que eu vou beber uma água aqui que minha boca está seca. Não quer vinho? Já está chegando o happy hour, hein? E aí, por que eu estou falando tudo isso em um fórum de governança? Pessoal, planejamento sucessório empresarial faz parte da governança. Isso é muito importante. Então, pensem, se você não criar essa governança, esse planejamento, você, conselheiro, não vai estar fazendo seu papel. Você, empresário, não vai estar pensando em cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus netos. Você vai criar brigas, vai criar intrigas, vai criar disputas hoje. Única situação muito importante. Eu falei, vocês podem fazer o planejamento da forma que vocês quiserem, vocês vão ter o controle de tudo. Ponto de atenção é venda de bens. Tem algumas formas de você fazer esse planejamento, obviamente. Por doação, criação de holdings, criação de empresas. E, obviamente, se você tira o patrimônio do seu nome, a única coisa que você não vai poder ter, e você vai depender sim dos herdeiros, eu não posso mentir para vocês, é para vender eventual bem. Tá? Ou vai ficar na mão das decisões da empresa, por meio da estruturação da holding, ou vai ficar na mão dos seus filhos também. Então, para vender esse tipo de bem, ou consumir o principal, você vai precisar dessa autorização. E aqui, eu voltei para aquele primeiro slide lá. Se o seu sócio ele morrer hoje, o que vai acontecer? Vocês querem deixar isso na mão de um juiz,
que na verdade normalmente a gente sabe no judiciário, decide quem grita mais alto, ou você quer dar tranquilidade, patriarca, você quer fazer o seu trabalho junto à empresa, fazer um trabalho bem feito e já pensar nesse planejamento. Você, conselheira, quer ter uma história de sucesso para contar? Ou você quer ter uma história de fracasso de uma empresa que você trabalhou? Eu imagino que vocês vão querer ter uma história de sucesso. Então isso tudo é muito importante. E como também já foi dito em outras palestras hoje, lembrem-se, é obrigação de vocês, conselheiros, dos advogados, dos consultores, passar essas informações para o empresário, para a sua empresa, para os seus colegas que têm essa empresa. É uma função social também. Porque muitas pessoas não sabem dessa necessidade. Você tem esse conhecimento, você tem o dever de passar. Isso é essencial. Então, pessoal, aqui só para terminar, eu trouxe uma frase aqui, que é: você pode falhar muitas vezes, mas só realmente será um fracasso quando começar a culpar os outros. Muito obrigado, pessoal. Show, Léo. Vai.